Estamos de volta com o Band Entrevista e o meu convidado de hoje é o cientista social Luiz Cláudio Lourenço. Professor, o crime se organiza dentro das cadeias? Sim, na verdade, quando a gente entra numa prisão, a gente encontra uma outra sociedade, né? O que Christian Sykes, um pesquisador americano, chama de sociedade dos cativos. Né? Existe toda uma organização social no interior do cárcere. Né? Aqui na Bahia, por exemplo, a base dessa organização social, né, a estratificação mais baixa é chamado de couro de rato, são os couros de rato, né? E o topo é a linha de frente, que são as lideranças, né, dos internos. E é natural que isso ocorra, né? É natural por quê? Porque mesmo se a gente tivesse as demandas básicas atendidas pelo Estado, o interno do sistema prisional ele tem demandas que também são ilícitas. O Estado não vai prover esse interno com drogas, com sexo, com coisas que ele tem vontade, ele gostaria de ter. Então, para isso, ele se organiza realmente dentro das unidades. Isso não é uma exclusividade do Brasil ou da Bahia. Né? A gente percebe que existem em todos os lugares onde você tem esse confinamento de seres humanos. Existem essas organizações justamente para que haja uma vida mais dinâmica, né? E essas regras entre os internos são muito mais fortes que as regras do Estado com relação a eles. Códigos de conduta, inclusive? Exatamente. Existem códigos que são estritamente cumpridos, né? É o chamado proceder. O proceder ele foi relatado pela primeira vez no Brasil no presídio Carandiru, na década de 70, por um trabalho do José Ricardo Ramalho. E esse proceder existe até hoje, né? Quando você vai do interior numa prisão, você pergunta do proceder, eles vão falar exatamente as mesmas regras, né? Essas organizações, esses coletivos organizados, essas gangues prisionais, elas adotaram o proceder como ponto de partida. E elas se vigiam? Eles conseguem vigiar o sistema e ter um sistema dentro do sistema? Sim. Eu ouvi de uma pessoa que trabalha no staff prisional uma frase muito interessante, que é o seguinte: ali tem um vigia para 300 internos e tem 300 internos para vigiar um vigia. Então, é um panóptico invertido. Na verdade, quem está sob vigilância, muito mais, são aqueles que estariam com a função de vigiar. Né? Os internos, eles conseguem policiar muito bem as rotinas do sistema prisional. Eles têm muito mais controle sobre o seu cotidiano do que a gente supõe aqui fora. Né? Aqui fora a gente tem a ideia de que a pessoa está presa, está trancada, está isolada. Isso é uma balela. Né? Eles têm condições de se mover, de se comunicar de uma maneira muito intensa. É por isso, então, que a gente vê, por exemplo, os chefões do tráfico dando ordens de dentro da cadeia para ações externas. Por exemplo. E você também tem a possibilidade de um sujeito que é preso roubando carteira, roubando correntinha, assaltando ônibus, a partir do seu ingresso no mundo prisional, poder se tornar um grande chefe. Né? Quer dizer, não há... Dentro mesmo da prisão. Exatamente. Quer dizer, ele pode ter um papel de maior protagonismo dentro da prisão. E também há vítimas lá dentro, professor? Sim, sim. Tem um trabalho de uma colega nossa, uma tese de doutorado brilhante da Odilza Lines, que faz parte do nosso laboratório, que é exatamente sobre isso, vitimização dentro do cárcere. Né? Que, na verdade, a gente tem várias modalidades de vitimização. Se uma pessoa, por exemplo, fica devendo a outro dentro da cadeia, ela passa a ser encurralada. O que é um encurralamento? Ela fica preso dentro da prisão. Ela não pode sair da sua comarca, do seu colchão. E quando o guarda chega e pergunta: por que você está aqui? Por que você não sai? Por que você não vai no pátio? Não estou com vontade. Estou bem aqui. Estou bem aqui. Na verdade, ele está sendo coagido a estar ali, naquele espaço. Ele fica num confinamento dentro do confinamento. Agora, por outro lado também, além da indignidade, né, da vida que a gente sabe que o sistema prisional dá para essas pessoas, há também a humilhação dos parentes, né? A revista íntima eu acho que assim, talvez seja o grande bastião dessa indignidade, da humilhação pela qual as mulheres, no geral, mães, enfim, mulheres, filhas, acabam passando. No século XXI, professor, com tantos equipamentos que nós temos e que nós estamos vendo na rua, não é mais necessário uma visita íntima, imagina, uma revista íntima, Uma revista íntima, né? Com certeza. E esse é uma das coisas
que parece, né, é uma instituição, de fato, para marginalizar e para de alguma forma, jogar para baixo o parente da pessoa que está ali reclusa, né? Quer dizer, se você já trata a pessoa com indignidade e trata a família também de uma forma indigna. Quem é familiar de um preso, no bairro é mal visto também. Quer dizer, já tem todos esses estigmas e ainda passar por uma situação vexatória para visitar uma pessoa, né, que é do seu convívio, que é da sua estima, que está ali presa, né, é algo absolutamente horrível, indigno. Né? Eu não acredito que isso melhore em nada ou coíba o trânsito de mercadorias, de droga, as armas ou de qualquer e a outra droga coisa. continuam entrando, né? Sem dúvida, quer dizer, comunicação existe, por mais que a gente queira expurgar a corrupção, que a gente não acredite que os agentes, a maioria, sejam corruptos, existem agentes penitenciários corruptos também. Claro que tem. Seria irreal a gente assumir que as prisões são 100% seguras, que os advogados também não fazem parte de alguns esquemas. Quer dizer, sempre em cada um desses grupos você vai ter pessoas que possam passar informações, armas, drogas, né, dinheiro, né, para os internos. Agora, o senhor acredita que, por exemplo, a privatização dos presídios pode ser um caminho de melhorar? Porque é o que eu sempre falo, né? Por mais que você acredite que o preso é um monstro, ele pode ser um monstro, mas ele vai voltar para a sociedade de alguma forma. Então, você vai ter que voltar a conviver com aquela pessoa. O ideal é que ele se ressocialize, que ele volte uma pessoa mais digna e que possa conviver com o outro. Nesse sentido de melhorar as condições dentro dos presídios, a privatização pode ser um caminho? Olha, eu tenho sérias dúvidas com relação à privatização. A gente ainda não tem essa experiência muito fortemente implantada no Brasil, mas tratar o ser humano como uma mercadoria, né, como se fosse um gado confinado, um número, né, enfim, e passar essa custódia a um ente privado, que a gente não tem muita certeza como isso vai ser regulado, como isso vai ser fiscalizado por nós, sociedade civil, eu acho complicado. Eu acho que é um passo que a gente deve dar com muita atenção, né, e com muitas ressalvas. Já já, o caráter multidisciplinar do crime e por que a sociedade se choca mais quando a violência ocorre fora da periferia. O Band Entrevista volta em instantes.